Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Nicolas Gerardi e nesse vídeo, assim como no último vídeo eu falei sobre saúde, hoje eu vou querer falar também de novo sobre saúde, mas contando uma outra experiência. No último sábado, o dia que eu tô gravando é dia 11 de junho, né? E nesse último sábado eu tive que ir no SUS, não por causa de mim, mas eu fui acompanhar outra pessoa. E foi uma experiência terrível, terrível, terrível. E por que que foi terrível? Primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei no SUS, né, na unidade que eu fui, é que tava muito lotado, mas muito lotado, assim, não tinha muito lugar para sentar, tava absurdamente lotado. E por que isso me impressionou se é algo normal? Porque você pensar que, por ser um sábado, que deveria ser um dia para as pessoas terem um dia de lazer, um dia para aproveitar a semana, já que elas trabalharam bastante, sair, passear, ficar com a família, e não, tinha muita gente lá. E dava pra ver que tinha muita gente que realmente precisava, tava com dor, tava se sentindo mal, não tava se sentindo bem, gemendo até, que dá até um pouco de agonia. E tinha outras pessoas que realmente estavam normais, parecia que não tinham nada. E o que eu pensei foi que, muito provavelmente, essas pessoas que estavam bem, elas não têm tempo para passar no médico, às vezes fazer uma consulta, fazer uma triagem com o clínico, e o único tempo que elas têm é de final de semana. Então elas basicamente perdem um dia inteiro para ter acesso a fazer uma consulta, só para fazer às vezes um exame de sangue, passar no dentista, num clínico, enfim, qualquer coisa assim, uh, com função mais básica, tá? E isso acaba sendo um pouco revoltante, para ser sincero. E depois de ficar um tempo esperando, mais ou menos uns 20, 30 minutos lá, chegou um cara basicamente com uma perna decepada. Eu não sei se ele tinha sofrido um acidente de moto. Eu sei que ele já chegou sendo carregado por dois homens, tá? E gemendo muito, falando assim, nem gritando, mas gemendo bastante. Ai, ai. E ele basicamente estava com a perna decepada, do mais ou menos abaixo do joelho para baixo, né? Um pouco abaixo do joelho. Eu não cheguei a ver se estava sangrando, provavelmente eles já tinham feito o torniquete e estancado o sangramento, né? Mas na hora que ele chegou, uma moça mais idosa tinha visto e ela tava tendo ânsia de vômito. E essa situação, o cara chegando gemendo, com a perna decepada, a senhora quase vomitando na clínica, lotado, todo mundo esperando, estressado, num sábado. Cara, isso começou a me deixar louco, louco, louco. Porque é um ambiente, assim, muito negativo, uma energia muito ruim. Você consegue sentir isso quando o ambiente tem uma energia muito negativa, né? E é muito claro isso. Isso te deixa muito mal, porque no seu subconsciente, inconscientemente, você sente que você tá lá porque você merece, porque você não conseguiu ter sucesso na vida ainda e de ter um médico melhor, passar no médico melhor. E cara, isso te deixa muito mal se for pensar nesse quesito. Porque uh, não basicamente é só sua culpa, até porque sistema de saúde no Brasil é um lixo, a gente sabe disso, não dá pra depender só dele. O mais importante, obviamente, como eu falei no vídeo anterior, é você cuidar da sua saúde pra você não depender disso. Obviamente, vai ter vezes que você vai ficar doente, você vai precisar de ajuda de alguns familiares e passar no médico, enfim. Mas o certo é nunca depender disso, fortalecer sua saúde e dependendo ter um plano, um médico melhor, tá? Que tenha um atendimento mais humano, mais acessível, não acessível, mas de maior qualidade, né? Isso é muito difícil aqui no Brasil, cara. Até os médicos particulares de convênio, principalmente de convênio, são podres ainda. Você fica horas na fila esperando, mesmo que tem pouquíssimas gente, geralmente até só você mesmo. Então é muito complicado mesmo.
Então, o ponto é nunca depender. E daí, voltando à situação, o cara chegando com a perna decepada, do joelho pra baixo, cara, isso tava me dando uma agonia, mas gigantesca, porque como é muita informação ao mesmo tempo, e daí, às vezes, por exemplo, a pessoa que você pode estar acompanhando, você próprio tá com dor, tá precisando, e você tem que passar por isso ainda, cara, é um pesadelo. Você tá passando pelo inferno, basicamente. É assim, ridículo, de tanta informação ao mesmo tempo, de quanta coisa tá te incomodando e você não pode fazer nada, você tem que passar por tudo aquilo, e você não dá pra reclamar, não tem com quem reclamar. Você basicamente aceita a sua situação e segue em frente, segue adiante, né? E como eu falei, essa situação acaba te deixando mal, porque você acaba se sentindo culpado, em um sentido de que você não foi capaz de sequer ir para um médico melhor, de que você é merecedor de estar naquela situação de sofrimento, tá? E basicamente isso não é verdade, tá? Eu acredito que todo ser humano vai passar por situações de sofrimento na vida, mas não necessariamente sem pensar se a pessoa é inocente, se é criminoso, se é ladrão, enfim. Mas pensando que todos deveriam passar por necessariamente sofrer desse jeito, cara, isso é maligno. Literalmente é demoníaco, é maligno você pensar que muita gente tem que passar por isso sem nem pestanejar. E muita gente nem sequer faz essa reflexão, aceita isso como parte da sua própria realidade. E esse é o primeiro ponto de partida, você entender que isso não faz parte da sua realidade, você não deveria passar por isso. Isso não é natural, isso não é normal, isso é maligno. Você ter que passar por situações desse tipo, tá? E daí outro ponto da situação, cara, isso te deixa muito mal, não só de você se sentir culpado por isso, mas você vê o sofrimento de outras pessoas que estavam passando mal. O cara chegou com a perna decepada, daí colocaram ele numa salinha, num canto, só pra, tipo, esperar, mesmo que fosse uma situação de extrema urgência, né? Uma emergência. Colocaram ele numa salinha pra esperar um tempo lá, porque tem um tempo mínimo pra você esperar pra ser atendido, porque não tem leito, não tem capacidade suficiente, não tem médico suficiente pra todos. E obviamente você pensar, dependendo do serviço público, é loucura. Não existe serviço público, gratuito e de qualidade. A única coisa que existe que é público, gratuito e de qualidade é o inferno, que nem o 38 fala, né? E é pura verdade, não existe nada que venha de graça que seja realmente de qualidade, porque as coisas que realmente são boas na vida você vai pagar para ter um serviço de qualidade, né? Então tem esse ponto também, mas isso já fica um assunto para outro vídeo. E finalizando, a mensagem que eu quero deixar aqui é que você não dependa do governo, do Estado, do SUS, do Serviço Único de Saúde, porque se você depender disso, você chegar num cenário, chegar num ponto que realmente você não tem outra opção, você depende daquele serviço e você tem que aceitar como parte da sua realidade, você vai estar muito ferrado, tá? Então, busque opções, busque o ponto de partida, como eu falei, de entender que isso não faz parte da sua realidade, você não deveria estar passando por isso, e daí você vai começar a enxergar outras coisas também, beleza? Então, finalizando aqui, muito obrigado pela sua atenção. Deixa o like no vídeo, coloca um comentário no YouTube também. Se quiser mandar uma pergunta no Escarata, mandar mínimo de 21 satoshis, vai estar ajudando o canal, beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.